Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O sentido é algo que muda sempre e sempre pode ser atualizado. E às vezes uma coisa que já foi uma fonte de sentido em um determinado momento deixa de ser e está tudo bem. Então, em meio, já nos últimos campos por onde ele passou, que foram os campos de Terezin e Durkheim, ele estava doente com tifo, havia pego tifo. O que é isso? O tifo enxantemático é um tipo de uma febre, de uma convulsão e de uma doença, né, que a pessoa pega e ela acaba morrendo disso. E uma das coisas que ele diz ali que ele sabia que ele tinha que evitar era dormir em meio às alucinações que ele tinha, porque muitas pessoas ao dormir morriam. Então o que ele faz? Ele entende que ele pega pedaços de papel que ele acha, um resto de lápis e começa a reescrever o seu livro, o livro que ele havia perdido. Então ele adota isso como uma motivação para viver naqueles dias específicos. E depois ele pega esses manuscritos mesmo e usa, né, quando ele volta para ajudar a reescrever o livro dele. Então a coisa muda sempre. E de uma maneira sintetizada, ele vai dizer o seguinte, então, que o sentido ele sempre é possível através da vivência dos valores. Quais são esses valores? Os valores criativos, então as coisas que eu faço. Ele diz, é o que eu entrego ao mundo. É o trabalho, são os estudos, são as minhas atividades, tudo que eu faço, que eu ponho a mão na massa, vou fazer tal coisa. São fontes potenciais de sentido. Uma semente que você planta ali. Eu posso encontrar sentido fazendo as coisas, fazendo as atividades, criando algo. Né? Então, são os valores de criação. Outra categoria são os valores de experiência. Aí ele vai dizer, isso é o que eu recebo do mundo. Então, o que são os valores de experiência? São as experiências que eu tenho, as experiências na natureza, as experiências artísticas, as experiências estéticas e principalmente o quê? As experiências com outras pessoas, os relacionamentos. E ele vai dizer que uma das características do ser humano é o que ele chama de autotranscendência da existência humana. O ser humano nunca é voltado, ele não existe para ser voltado para si mesmo. Ele existe para voltar-se para um outro ser humano, para encontrar-se com alguém, para fazer algo por alguém, para servir alguém. Então essa é a essência do ser humano, ele vai dizer. E quando o ser humano se desconecta disso, ele está no caminho do adoecimento, do desequilíbrio. E que, então, nessas experiências, tanto experiências estéticas, artísticas, naturais, como nas experiências relacionais, o indivíduo pode encontrar um sentido. Nas experiências, a gente inclui também a experiência religiosa das pessoas. Então, na busca por religiões, a pessoa também pode encontrar um sentido. E em terceiro lugar, porque ele vai dizer assim, só que essas coisas, os valores de experiência e os valores de criação, normalmente eles só estão disponíveis para a gente quando as coisas estão relativamente bem. Verdade. Agora, quando a gente se depara com o sofrimento extremo, com a doença, com a perda, com a crise financeira, no caso, né, do que ele passou com a guerra. E aí, como que a gente faz? Ele vai dizer assim, aí nós podemos encontrar um sentido através dos valores de atitude. Ou seja, o ser humano sempre é capaz de tomar uma atitude diante do seu sofrimento. E a partir daí, dar um sentido até ao sofrimento. Porque a premissa dele é a seguinte, se a vida tem um sentido, ela tem que ter um sentido sempre. Eu não posso dizer que a vida tem um sentido, que a vida sempre pode ter um sentido, se eu vou dizer assim, mas em tais circunstâncias não. Então, para que a ideia dele seja válida, ele diz a vida tem que ter um sentido sempre. E nesses casos extremos, ele vai dizer, aí o sentido é possível através da atitude que se toma diante do sofrimento inevitável. Ainda que a única atitude a ser tomada seja encarar o sofrimento de cabeça erguida, né? E que isso te leve à morte. Ele diz, isso ninguém pode tomar de você. Isso sempre vai ser a sua escolha. E Erguer ele usa a cabeça e encarar é uma escolha, os exemplos do próprio campo de concentração, quando ele vai falar de pessoas que
a única coisa que sobrou para elas foi ir para uma câmara de gás. Mas elas faziam isso com a sua dignidade preservada, com a sua cabeça erguida e uma oração nos lábios. Então elas estavam dando um sentido à sua vida até o limite, até uma situação extrema. Agora é lógico, esse é um desafio tremendo. Só que se você não parte do princípio que isso é possível, aí que você nunca chega lá. Por isso que acho que a visão da logoterapia ela é tão importante não só para a psicologia, mas para todas as áreas do cuidado e do desenvolvimento humano. Porque ela nos ensina a respeito dessa postura, ela nos ensina a respeito dessa verdade sobre o ser humano, que se a gente deixar de lado, a gente não avança. A gente chega sempre até um certo ponto e para por ali. Entendo. Não dá para ir além, porque se eu encaro o ser humano como um ser que tem essa limitação, então, olha, aqui é a situação que não dá para fazer nada. Para Frankl, sempre dá para fazer alguma coisa. Ainda que o que possa ser feito seja o mínimo. Entendo. Isso é muito bonito ao mesmo tempo, né? E acho que é uma ideia necessária, assim. E existem outras referências, né? Que eu acho que são da história da filosofia, do pensamento de outros filósofos, o próprio estoicismo, né? São correntes que trazem um pouco disso já. E muitas das religiões também falam sobre isso. Mas na psicologia, quem vai falar sobre isso de uma maneira assim, específica, quem vai categorizar, quem vai colocar conceitos e tal, aí é o Viktor Frankl.